Informações com a doutora Gisele Venzo. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da Rádio Paraná Oficial. E há também os nossos participantes lá do Instagram, vocês que estão sempre comigo. Pelas minhas redes sociais também, a principal, @Gisele Venzo. Venzo aí com o Z no final. Eu estarei com vocês das 10 horas até as 10h45, hoje com o programa Isto é Assunto de Família, trazendo uma temática muito importante. Vamos estar falando de poder familiar, um assunto realmente instigante e que pouco se fala, mas dentro do direito de família é muito importante. Então, para você, ouvinte aqui da Rádio Paraná Oficial, esteja comigo, porque eu tenho certeza que hoje você estará recebendo aí conteúdos que talvez você nunca tenha ouvido falar. E, como sempre, né, eu gosto de trazer a vida das celebridades, dos famosos, dentro do contexto da área de família, da temática que nós estaremos trabalhando no dia de hoje. E a suspensão e a extinção do poder familiar não é diferente no contexto das celebridades e geralmente envolve disputas sobre a gestão do patrimônio de artistas mirins, administração de carreiras e conflitos familiares intensos. Então, atualmente, tendo em vista aí os artistas mirins, as celebridades, né, que começam muito cedo, os influencers, este assunto que nós vamos estar tratando hoje diz muito respeito a eles também. Então, o caso, por exemplo, vocês vão lembrar, recente, da Larissa Manoela. A atriz e cantora rompeu com os pais após descobrir irregularidades na administração da sua carreira e patrimônio, onde eles detinham exatamente 98% das cotas da sua empresa. Então, o caso da Larissa Manoela é o mais emblemático e o atual, aonde a gente pode estar falando aí de poder familiar, de suspensão de poder familiar. Embora o caso da Larissa Manoela não tenha havido uma destituição judicial e formal da guarda, até porque ela já era maior de idade, levantou intensos debates sobre o abuso do poder familiar na gestão financeira de artistas mirins. E aqui é importante eu falar para vocês, até quando vai o poder familiar? O poder familiar, para quem não sabe, é aquele antigo pátrio poder. Mas para não ficar pátrio no sentido de pai, como se só o pai tivesse o poder familiar, é que se alterou a denominação. Então, ao invés de se falar pátrio poder, atualmente se fala em poder familiar. O poder é tanto da mãe quanto do pai. E ele tem um período, ele vai até a maioridade. Então, o que acontece no caso da Larissa Manoela? Ela já era maior de idade. Teoricamente, o poder familiar dela já tinha realmente acabado. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as causas de extinção de poder familiar. Mas a Larissa Manoela levantou um debate muito importante, que é realmente esse fato de abusivo, né? Os pais dela detinham ali 98% das cotas da empresa. Na verdade, a Larissa Manoela era quem trabalhava e os pais se valiam dessa imagem para estar ali, né, levantando um grande patrimônio em desfavor da Larissa Manoela. E a questão da Larissa Manoela foi tão importante nessa discussão que isso motivou o projeto de lei 3919 de 2023, que ele é conhecido como Lei Larissa Manoela, que busca impor transparência e limites à movimentação de bens de filhos artistas, prevendo a suspensão do poder familiar em casos de abuso. Então, só para vocês terem a ideia da importância que foi realmente este caso, né, muito veiculado na nossa mídia, levantando ali questões referentes a esses abusos que os pais cometem. Então, ao ponto de o caso realmente da Larissa Manoela estar, inclusive, em projeto de lei
conhecido, como eu disse para vocês, como Lei Larissa Manoela. Então, essas questões envolvendo as celebridades, quando se diz respeito a poder familiar, normalmente vai estar ligada à gestão financeira desses artistas mirins. Outro caso que eu quero trazer para vocês é o do Thomas Costa, ator também que relatou conflitos com o pai, a quem acusou de apropriação indevida de patrimônio conquistado entre os 9 e os 18 anos de idade. Porque, como eu falei para vocês, o poder familiar, então, ele tem um prazo, ele vai até 18 anos de idade. E o caso do Thomas, ele veio relatando, então, abusos financeiros semelhantes aos relatados no caso da Larissa Manoela. É realmente uma temática nova, justamente porque hoje, esses artistas mirins, esses influencers, eles acabam ali movimentando grandes fortunas. A verdade é essa. E ainda que eles devessem ser ali protegidos pelos pais, muitas vezes a gente vê questões abusivas. O caso, como eu falei, da Larissa Manoela é o mais emblemático. Dizer que os pais detinham 98% das cotas da empresa dela beira realmente um absurdo, a uma exploração do trabalho e da imagem dessa menina que começou ali tão cedo a trabalhar na mídia, né? Então, o abuso de direito e patrimônio, né, na legislação brasileira se prevê, sim, a suspensão do poder familiar quando os pais arruinam os bens dos filhos ou abusam do direito de representação, o que tem sido amplamente discutido em relação a jovens influenciadores e artistas. Então, há um limite. Não é verdade? Os pais são, sim, os administradores legais dos bens dos filhos, tá? Eles são os administradores legais, até porque as crianças, né, os jovens, não vão ter ali, eles não vão ter um poder, realmente uma capacidade civil, melhor dizendo, para estar gerindo, para estar fazendo a gestão do seu patrimônio. Questão de investimentos, a criança e o jovem, eles não têm esse conhecimento. Então, a nossa legislação civil vai dizer que eles não são capazes civilmente de estarem ali fazendo a gestão do seu patrimônio. Aí, a lei faz o quê? Ela dá este direito aos pais de estar fazendo a gestão do patrimônio, investimentos, aquisição de bens, venda de bens. Só que para tudo há um limite, né? Tudo que foge do limite legal, nós chamamos em direito de abuso de direito. E daí, nesses casos, realmente, a lei acaba tendo que fazer, a lei e a justiça, né, acabam tendo que fazer ali uma intervenção nessas relações que são relações privadas. É óbvio que sim, só que a justiça, ela acaba realmente tendo que tomar uma posição em razão destes abusos. E é óbvio, né? O jovem, a criança, se sente realmente explorada e causam traumas, dores. O caso realmente da Larissa Manoela foi o que a gente mais viu, o sofrimento dela, ela mencionando nas redes sociais, ali tudo que ela passou nesse período, ao ponto, sim, de ter rompido com os seus pais após descobrir essas irregularidades na administração da sua carreira. Então, só para vocês terem noção o quanto realmente o direito de família, o que eu tenho dito todo o tempo para vocês, ele não se resume à separação e divórcio. O direito de família, ele é muito mais amplo. E esse é o objetivo do programa Isto é Assunto de Família. Trazer várias informações a todos vocês, referente realmente a outras questões que envolvem o direito de família. E o poder familiar é um deles. Trazer hoje aqui para vocês informações das causas de suspensão e extinção do poder familiar. Mas quais são realmente os fundamentos legais para o poder familiar das celebridades?
A justiça pode destituir o poder familiar se houver descumprimento dos deveres. E esses deveres estão lá no artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ou também que hajam atos contrários ao interesse da criança e do adolescente. O que seriam esses atos contrários? De estar dilapidando o patrimônio dessas crianças, né? Então, isso é muito importante se ater para que seja levado realmente esse caso à justiça. Novas legislações, como eu falei para vocês, também visam limitar a autonomia dos pais sobre os bens de filhos menores que trabalham com arte ou internet. Porque, como eu mencionei, hoje essas crianças, esses adolescentes, eles acabam ali recebendo grandes fortunas por campanhas publicitárias, por anúncios, né, por conteúdos que eles produzem, a criatividade deles é muito grande, outros jovens se interessam por isso, número de seguidores chegando a milhares e milhares de pessoas, e é óbvio que isso tudo acaba sendo rentabilizado ali pelos pais, que num abuso de direito, como eu mencionei a vocês, acaba a justiça tendo que intervir para colocar as coisas realmente nos seus devidos lugares. Então, a suspensão ela é uma medida excepcional, aplicada em casos de grave violação dos deveres parentais ou abusos, como a gestão fraudulenta, que eu também mencionei, que foi ali um dos casos da situação da Larissa Manoela, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro intervalo aqui na Rádio Paraná Oficial, agradecendo também a presença de todos vocês que estão passando por aqui, pela nossa live, que a gente sempre faz simultânea lá pelo Instagram, @Gisele Venzo. Nossa primeira música do dia, Olho Marrom, Luan Santana. Muito obrigada pela presença de vocês que estão passando. Então, voltando aqui para a Rádio Paraná Oficial, você que está chegando agora, eu sou a doutora Gisele Venzo, advogada, estou com o programa Isto é Assunto de Família, das 10 até as 10h45, sempre trazendo assuntos para vocês que muitas vezes não são comentados. Hoje estamos falando de poder familiar. E nesse próximo bloco, eu quero estar te explicando realmente o que é o poder familiar. E no bloco seguinte também vamos já começar a falar de suspensão e de extinção do poder familiar. No primeiro bloco, para você que está chegando agora, nós falamos ali dos casos das celebridades, né? Como eu estava falando para as pessoas aqui do Instagram. Eu nunca trago a questão das celebridades para trazer uma polêmica. Não. É realmente para contextualizar, mostrar para você que as celebridades também têm problemas, assim como a gente, né? Que estes assuntos envolvem todas as famílias, não importa a raça, não importa a cor, diz respeito a todas as famílias. Mas o que é efetivamente o poder familiar? Ele é um conjunto, então, de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação aos filhos menores e não emancipados. Vamos destrinchar esta parte aqui. Conjunto de direitos e deveres. Normalmente, no direito, é assim. Quando eu tenho um direito, junto com ele vem um dever. Nesse nosso caso, o poder familiar diz respeito tanto ao pai quanto à mãe. Eu mencionava que antigamente, antes da alteração da nossa legislação civil, se falava em pátrio poder, como se o poder familiar fosse apenas do pai. Então, se aboliu essa palavra pátrio poder para hoje se falar em poder familiar, entendendo o familiar aqui como pai e mãe. Então, o poder ele é atribuído, sim, aos pais, tanto à mãe quanto ao pai, e diz respeito aos filhos menores. Então, aqui eu já extraio que o poder familiar ele tem um prazo. Ele se extingue com a maioridade. E também ele se aplica aos filhos não emancipados. Nós vamos comentar esta questão da emancipação também, tá? E o poder familiar, ele visa sempre a proteção, o sustento e a educação da criança e do adolescente, tá? No Brasil, então, ele é exercido igualmente por ambos os pais, independentemente do estado civil. Então, não precisam ser casados, eles basta ser
pai daquela criança, mãe daquela criança, para ter ali o poder familiar reconhecido. Então, assim, o poder familiar, ele vem exposto, né, como legislação, tanto dentro do Código Civil e também dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o poder familiar, ele vai realmente envolver decisões fundamentais sobre a vida do filho. Essas decisões dizem respeito à criação, educação, guarda e a companhia, tá? A concessão ou a denegação de consentimento para casar ou viajar ao exterior, representação ou assistência em atos da vida civil, como eu mencionei lá no primeiro bloco, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças, eles não têm capacidade civil plena para fazer, por exemplo, a gestão do seu patrimônio. Por isso que eu trouxe aqui para vocês como exemplo o caso da Larissa Manoela, aonde era o pai e a mãe que faziam a gestão do patrimônio dela. Só que fizeram uma gestão abusiva, ao ponto de praticamente a empresa, né, onde eles detinham ali o pai e a mãe, 98% da empresa, ser praticamente deles. A Larissa Manoela, aos olhos de qualquer outra pessoa, poderia ser vista ali como sendo explorada, porque ela que realmente trabalhava, era a imagem dela que era exposta, as críticas era ela que sofria. Então, assim, muito complicada a situação dessa menina, não é verdade? Então, só para vocês entenderem que sim, pela lei, a representação e assistência dos atos da vida civil, ela é realmente feita pelo pai. Quando a gente fala aqui em criação e educação conjunta, nós vamos lembrar do assunto da semana passada, quando nós estávamos falando sobre guarda compartilhada. Então, os pais, ambos, têm esse poder familiar e o poder vai visar realmente essas questões importantes da vida da criança e do adolescente. Decisões que precisam ser tomadas em conjunto, principalmente quando esse pai e essa mãe não residem mais sobre o mesmo teto, não moram juntos, não são casados, não mantêm uma união estável. Então, vai dizer respeito a quê? Vai dizer respeito à criação, educação, a guarda, a companhia dessa criança. Como eu falei, a concessão ou denegação de consentimento para casar ou viajar ao exterior. Sempre ambos devem dar esta concessão ou negar. Pode ser que o pai negue. Neste caso, se ele negou e a justificativa não for plausível, a gente sabe que o guardião, o genitor guardião, pode estar indo à justiça e pedir, sim, uma autorização judicial, inclusive para o casamento deste jovem e também para viajar ao exterior. É muito comum isso dentro da vara de família. Por questões N, né? O pai ali pode estar negando que o filho case, que a filha case. Por quê? O casamento, ele é permitido a partir dos 16 anos, mas para isso tem que haver a emancipação. Pode ser que o pai não concorde e daí ele nega. Aí é um caso de ter que realmente ir para a justiça e pedir para que o juiz, então, faça o que a gente chama de supressão. O juiz vai assinar por aquele pai, por aquela mãe que negou, que não consentiu, ou o casamento ou a viagem ao exterior. O juiz é que vai dar esta autorização, então, para que esse ato aconteça. Entendeu? E também diz respeito, como eu disse para vocês, à administração dos bens dos filhos menores. Tendo em vista que o poder familiar termina, é uma das causas de exclusão do poder familiar, de extinção, melhor dizendo, do poder familiar, a maioridade, a partir dos 18 anos, com a capacidade civil plena, o jovem já pode, ele é considerado pela lei civil absolutamente capaz para estar gerindo todos os seus atos da vida civil. E daí ele não precisa mais de consentimento, não precisa mais de assistência. A representação, ela acontece dos 0 aos 16 anos. A partir dos 16 aos 18, acontece o que a gente chama de assistência.
Do 0 aos 16, pai e mãe, por exemplo, numa procuração, assinam pelo filho. Dos 16 aos 18, tendo em vista que a gente está falando de assistência, pai e mãe têm que assinar, por exemplo, uma procuração juntamente com o filho. Começa aqui o início, né? Uma fase de transição de um ali absolutamente incapaz para um relativamente já capaz para todos os atos da vida civil. Vamos entrar no assunto das causas da suspensão do poder familiar. A suspensão ela é uma medida temporária e ela também é uma medida reversível. E ela se aplica quando o juiz entende que o afastamento dos pais é necessário para preservar a integridade do menor. Infelizmente, isso pode acontecer. Pai e mãe, eles têm o poder familiar, só que nenhum poder é absoluto para o direito. Se entender que está havendo um abuso desse direito, o juiz pode fazer a suspensão. E se, depois de advertido, esse pai e esta mãe não exercerem de modo correto ainda esse poder familiar, pode-se chegar a um caso mais grave, que é da extinção deste poder familiar. E quais são as principais causas? Elas estão elencadas lá no artigo 1637 do Código Civil. Como eu mencionei para vocês, o poder familiar ele é tratado dentro do Código Civil, na parte ali do direito de família, e é tratado também pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Por exemplo, abuso de autoridade, quando há um excesso no cumprimento dos deveres ou imposição de castigos imoderados. Aqui vocês vão lembrar da lei da Xuxa, a lei da palmada, a lei da palmadinha. Então, não vale nem palmada e nem palmadinha. Tem que tomar cuidado com isso, porque sim, castigos imoderados, eles podem levar a uma suspensão do poder familiar. E você vai falar assim, mas como? Isso é um direito privado meu, é o meu direito de educar o meu filho. Como eu mencionei, no direito, na verdade, nenhum poder e nenhum direito, ele é absoluto. Ele é relativizado por vários princípios, inclusive, neste caso, o princípio da dignidade da pessoa humana. O que você talvez entenda como algo moderado, para a justiça não é. Tudo tem que ser visto com parcimônia e com equilíbrio. Você pode me dizer assim, doutora, eu deixei meu filho no cantinho lá do pensamento por 2 horas. E eu vou te perguntar, quantos anos tem essa criança? Ah, ele tem apenas 3 anos de idade. E de novo eu vou te perguntar, você acha que isso é moderado? Para uma criança de 3 anos ficar 2 horas sentada no cantinho do pensamento ali, como um castigo, como um modo de educar, você entende isso como moderado? Parece que não é. Então, tem que tomar muito cuidado com esses castigos, com esta forma de educar. O direito, sim, ele entra na vida privada. O direito, ele se intromete, como a gente fala, na vida dos casais, na vida dos genitores, se intromete, sim, na vida também das crianças e dos adolescentes. E volto a falar, é tudo muito subjetivo. O que para você pode ser moderado, para o direito pode não ser visto desse jeito. E dependendo ali de uma denúncia, alguma coisa nesse sentido, você pode estar sofrendo um processo para estar havendo ali a suspensão do seu poder familiar sobre o seu filho. Outra causa, a ruína dos bens dos filhos, quando há uma má gestão do patrimônio do menor. Aqueles casos ali que eu estava mencionando, porque o pai é o gestor da fortuna. E tem acontecido muito com esses jovens, com essas crianças, com esses influencers, que movimentam grandes fortunas ali em cima do seu conhecimento, imagem publicitária. E os pais acabam fazendo a gestão, só que muitas vezes dilapidando o patrimônio, fazendo maus investimentos do dinheiro que está vindo desse trabalho, da venda de conteúdos, da venda da imagem, da exploração da imagem desta criança. Então, é um caso, sim, que pode haver a suspensão do poder familiar.
Nós temos situações também de condenação por crime doloso, quando a pena excede dos 2 anos e o crime foi cometido contra o próprio filho. Uma situação muito triste quando isso pode estar acontecendo. Condenação em crime doloso. O que é o crime doloso? O dolo, a intenção de cometer aquele crime contra o filho. Quando a pena, então, ela excede 2 anos, né? Então, pode haver ali uma suspensão, sim, do poder familiar nessas questões também, tá? Questão das faltas aos deveres de cumprimento injustificado de deveres de sustento, guarda e educação. Aqui nós temos que destrinchar um pouquinho melhor este assunto. Para quem está chegando agora na Rádio Paraná Oficial e para quem está chegando agora no nosso Instagram, meu bom dia a vocês, né? Eu sou a doutora Gisele Venzo, estamos aqui com o programa Isto é Assunto de Família, trazendo hoje esse assunto muito importante que nós estamos falando de poder familiar. Neste momento estamos falando sobre as causas de suspensão do poder familiar. A falta de deveres. Eu mencionei a vocês que o poder familiar ele é um conjunto de direitos e deveres. E também quando há a falta do cumprimento desses deveres, um descumprimento injustificado, é possível sim que aconteça a suspensão do poder familiar. Deveres, por exemplo, de sustento. Pouco se explora este assunto dentro das ações de alimento. Mas esse descumprimento tem que ser injustificado. E aqui vai a minha pergunta e a minha reflexão. Toda vez que há um descumprimento injustificado, que inclusive leve a uma execução de alimentos, teoricamente, nós poderíamos estar falando em descumprimento injustificado do poder familiar. É muito grave. Pouco, como eu disse, se explora este assunto, mas poderia sim estar sendo levado a juízo. Outra situação, quando a gente fala de guarda. Descumprimento dos deveres de guarda, dos deveres de cuidado, colocar a criança em risco. Situações gravíssimas, levar criança, por exemplo, pais ali que têm drogadição, levar crianças a esses lugares, né, de consumo de drogas, prostituição. Tudo isso pode estar levando à suspensão do poder familiar. Também a questão da educação, deixar com que a criança falte na escola, faltas exageradas, injustificadas, não matricular o seu filho. Isso aqui é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar. Quantas vezes o Ministério Público, os promotores acabam entrando com pedido de suspensão do poder familiar em razão ali de pais que as crianças têm muitas faltas injustificadas em escolas e também a criança sequer estar matriculada no ensino regular. Tudo isso é causa de suspensão do poder familiar. E vamos ao nosso segundo intervalo do dia. Vamos ouvir Deixa Eu, com Murilo Ruff, e eu já retorno no próximo bloco para finalizar o nosso programa de hoje. Vamos estar trazendo as questões referentes à extinção do poder familiar. Que é aquele caso realmente mais grave, né? E eu vou estar colocando para vocês todas essas causas. Então, Deixa Eu, com Murilo Ruff. Bom dia a vocês todos. Agora pronto, tudo que eu posto, penso que é pra você. Você não aceita o fato que a gente terminou sem eu sofrer. Ô queridona, te dói me ver seguindo a vida adiante. Desculpa, cê deixou de ser interessante. Por essa cê não esperava que a nossa terminada foi a terminada. Deixa eu, pra que eu vou forçar um drama que se nem doeu? Foi mal aí se minha superação te ofendeu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro, mas o choro errou de olho. Deixa eu, pra que eu vou forçar um drama que se nem doeu? Foi mal aí se minha superação te ofendeu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro, mas o choro errou de olho. Deixa eu, o choro errou de olho.
sanfoné. Ô queridona, te dói me ver seguindo a vida adiante. Desculpa, cê deixou de ser interessante. Por essa cê não esperava que a nossa terminada foi a terminada. Deixa eu, pra que eu vou forçar um drama que se nem doeu? Foi mal aí se minha superação te ofendeu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro, mas o choro errou de olho. Deixa eu, pra que eu vou forçar um drama que se nem doeu? Foi mal aí se minha superação te ofendeu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro, mas o choro errou de olho. Deixa eu, pra que eu vou forçar um drama que se nem doeu? Foi mal aí se minha superação te ofendeu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro, mas o choro errou de olho. Deixa eu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro, mas o choro errou de olho. Deixa eu. Estamos de volta aqui pela Rádio Paraná Oficial e também lá pelo Instagram, @GiselleVenzo. Esse Venzo aí tem um Z lá no final para facilitar você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Paraná Oficial. Hoje, com o programa Isto é Assunto de Família, até as 10h45 da manhã, nós estamos trazendo aqui a temática do poder familiar. Esse assunto que, como eu disse, pouco explorado, pouco comentado, mas de tamanha importância dentro do direito de família, sim. Por quê? Porque ele traz muitas consequências para os genitores, tá? Por quê? Porque o poder familiar, ele é esse conjunto de direitos e deveres para os genitores. E agora nós vamos falar da extinção do poder familiar. A extinção, diferente da suspensão, eu falei que a suspensão ela é temporária, é o juiz que vai determinar. O seu direito está suspenso por 6 meses, o seu direito está suspenso por 1 ano, até você se adequar àquilo que eu, juiz, estou determinando para você. E a extinção não, a extinção ela já é definitiva. Salvo em casos excepcionais de anulação de processo de extinção. Ela ocorre quando o vínculo jurídico do poder familiar deixa de existir por causas naturais ou por sanções graves. As causas naturais estão dispostas lá no artigo 1635 do Código Civil. Dentre elas, a morte dos pais ou do próprio filho. Aqui é questão de bom senso, não é verdade? A morte, ela extingue direitos e deveres. Então, aqui, como o poder familiar, ele é um direito e também vem atrelado a ele dever, é óbvio que se aquele pai, se aquela mãe veio a morrer, o direito dela, o dever dela de poder familiar realmente se acaba. E no final das contas, a mesma coisa com o filho. Se o filho vem a morrer, é óbvio também que não há mais que se falar de poder familiar daqueles pais sobre aquela criança ou aquele adolescente que, infelizmente, veio a falecer. Então, a morte, ela é a causa natural mais comum do direito para se extinguir direitos e deveres, tá? A questão da emancipação também do menor. Como eu mencionei a vocês, a emancipação ela é um ato jurídico que ela antecipa a capacidade civil plena, né, de menores entre 16 e 18 anos. Então, do 0 ao 16, não há que se falar em emancipação. A emancipação tem um período dos 16 aos 18 anos para acontecer. E aonde o direito entende que o jovem passa a ter uma capacidade civil plena, inclusive, mas por conta do ato da emancipação. E é permitido, então, a esse jovem entre 16 e 18 anos a estar praticando os atos da vida civil. Atos como casar. Eu não mencionei para vocês que com 16 anos, os pais, eles precisam autorizar o casamento? Sim, mas se esse jovem aos 16 for emancipado, o pai não precisa autorizar mais nada. Ele já é pleno, ele tem capacidade plena para estar casando sem pedir autorização ao pai.
assinar contratos, isso aqui é muito importante. Muitos jovens realmente acabam recebendo a sua emancipação por conta de serem empreendedores mirins, que a gente chama, né? Então, eu mencionei ali para vocês o caso das celebridades mirins, dos influencers. A partir dos 16, eles podem ser emancipados e tocar a sua vida de modo pleno, podendo, então, assinar, inclusive contratos. Eles podem fazer compra, podem vender bens, sem qualquer autorização dos pais, mas é neste período que eu mencionei. Antes dos 16, não há que se falar em emancipação. A emancipação é dos 16 para cima. Detalhe, a emancipação é dos 16 aos 18, mas ela não antecipa a questão legal e penal. Realmente a punição penal a partir dos 18, não é verdade? Mas a civil, a capacidade civil, ela é dos 16 ao 18. Então, a emancipação, ela não vai antecipar ali a questão da maioridade penal. Maioridade penal somente aos 18 anos. O que eu quero dizer com isso? Que a lei civil não vai ter influência na lei penal. É um assunto muito mais complexo para explicar para vocês aqui, neste momento, que há situações que a lei civil interfere na penal, há situações da penal que interferem na civil, há situações da civil que interferem na administrativa. É assim, o direito ele é sistêmico. Aqui, neste caso, a emancipação ocorrida ali aos 16 anos, que vem acontecer aos 16 anos, ela não vai alterar a maioridade penal, que continua sendo aos 18. Quando que também há extinção? Quando acontece a própria maioridade, como eu mencionei. A partir dos 18, o jovem tem plena capacidade civil. Ele não precisa mais da autorização, ele não precisa mais da assistência dos pais para estar realizando atos da vida civil. Não significa abandonar, não é nesse sentido. Eu estou dizendo que para os atos da vida civil ele não precisa mais de ninguém para estar ali assinando por ele, fazendo representação ou assistência, tá? Outro caso, a adoção. O poder familiar passa dos pais biológicos para os adotivos. Em caso de adoção também, ao rompimento do poder familiar dos pais biológicos, eles perdem esse poder familiar. E é uma situação muito óbvia e de bom senso. A partir do momento que há uma adoção, essa criança ou este adolescente passa a viver com os pais adotivos. Quem passa a ter poder familiar? É óbvio que são os pais adotivos. Então, uma situação também aqui de muita obviedade e bom senso, né? O poder familiar, neste caso, ele vai se extinguir porque houve o rompimento, né? Do poder ali dos pais biológicos que passa aos pais adotivos. Os pais adotivos, então, é que vão ter agora esses direitos e esses deveres sobre essa criança e sobre esse jovem, então, que acabou ali sendo adotado. Como eu mencionei para vocês, na próxima quarta-feira, o nosso assunto será a adoção. Eu sempre gosto de estar trazendo conteúdos que tenham correlação entre eles de uma semana para outra. Na semana passada, nós falamos da questão da guarda. E a guarda, sim, como eu mencionei para vocês, ela está muito ligada à questão do poder familiar. Então, nesta semana, estamos falando de poder familiar. Na próxima, estaremos falando de adoção, porque está muito ligada também essa questão da extinção do poder familiar. Causa sancionatória, perda ou destituição, quando é por uma punição mais grave e ocorre, então, por uma decisão judicial. Castigo imoderado. Bater na criança, causar maus tratos, inclusive ali, como a gente vê em situações mais severas, bateu tanto ao ponto de quebrar um braço, uma perna, causar uma lesão muito grave na criança. Gente, isso é causa específica, inclusive, estar disposta ali no nosso Código Civil de extinção de poder familiar. Como eu volto a dizer, pai tem que educar? Tem que. Só que o pai tem que educar de um modo moderado. Conversar ainda é a melhor solução.
tem que tomar muito cuidado com isso aqui, por conta de uma denúncia. Você pode estar perdendo o seu filho por um descontrole emocional seu. Então, o assunto de hoje, realmente, ele envolve muitas questões, né? Não só da suspensão e da extinção, mas questões psicológicas desta família. Como que tudo isso é tratado? Como que a guarda é tratada? Como que a educação é tratada? Como que o sustento é tratado? O Estado está sempre com o holofote dentro da casa das famílias, observando, né? E se acontecer algo de mais grave, a justiça estará ali, de portas abertas, para cuidar de quem? Dos pais? Claro que não, para estar realmente de olho no que acontece com as crianças. Outra causa de extinção que a gente tem ouvido muito falar na televisão, muito estar sendo veiculado em várias plataformas, né, de notícias, caso de deixar o filho em abandono. Gente, isso aqui é muito grave. Quantas vezes a gente ouve no noticiário mães, pais que deixaram os filhos sozinhos, crianças muito pequenas, para ir para balada, para fazer viagem, para fazer passeios, sem dar notícia. A criança ali sem comida, a criança chorando, a criança você pode até ter deixado dormindo, mas ela vai se acordar. Isso aqui é uma causa muito comum de extinção de poder familiar, ao ponto que o Conselho Tutelar chega e leva realmente seu filho. Então, é tudo muito, muito, muito grave o que pode estar acontecendo nos casos de abandono. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Outra situação que a gente tem visto muito, questão dos abusos. O lugar onde a criança deveria se sentir mais segura é onde ela menos está segura. Os casos de abusos normalmente se dão no ambiente familiar, por pessoas envolvidas dentro do ambiente familiar. Não estou falando só pai e mãe, estou falando quem frequenta o ambiente familiar. Avós, tios, primos, parentes, amigos muito íntimos da família. Por quê? Porque vai se valer desse próprio ambiente, deste momento, para estar realizando, então, essas práticas contrárias à moral e aos bons costumes. Aqui entra também em consideração os atos libidinosos. Um assunto muito complexo para a gente tratar, que relações, crianças que ouvem, crianças que veem, relações sexuais entre os adultos. Isto aqui é praticar ato contrário à moral e aos bons costumes também, tá? E também quando há a reiteração nas faltas que geraram a suspensão. No bloco anterior, eu mencionei para vocês as causas de suspensão. O juiz vai lá e dá uma advertência. Mas pode acontecer o quê? Simplesmente dessa advertência não ter sido cumprida. O juiz determina ali, olha, está suspenso por esse prazo, até você se adequar, até você realmente voltar a ter o equilíbrio, parar com esses castigos imoderados, para que você volte a um ambiente saudável. Se no decorrer deste prazo, este pai, esta mãe, que detém esse poder familiar, não se adequar, ou pelo contrário, está reiterando, vamos fazer de conta que seja por conta das faltas na escola. O juiz vem e fala, mãe, cuida para essa criança não faltar na escola. Mãe, essa criança não pode ter mais faltas. E, infelizmente, volta a fazer tudo de novo, como se tivesse realmente aquela história, né? Aquele ditado, entrado no ouvido e saído pelo outro. Vai ter que arcar com a consequência. E uma das consequências pode ser, sim, a extinção do poder familiar. Outra coisa, prática de crimes gravíssimos, como homicídio, feminicídio, lesão grave, estupro contra o outro titular do poder familiar ou contra o próprio filho. Aqui, o que eu quero falar? Sobre as violências domésticas. Dentro da própria casa, os dois genitores, ou morando até em lares separados, não tem problema. Se um deles vier a cometer homicídio contra o outro genitor, feminicídio, né, o pai matar a mãe, lesão grave de um contra o outro, ou até questão de estupro, pode ser contra o titular do poder familiar ou contra o próprio filho. Há, no caso, a extinção.
é um dos casos mais graves. Olha que dor para esta criança. Vamos contextualizar. Vamos ali na questão do feminicídio, que infelizmente tem sido veiculado diariamente no Brasil. Os números são alarmantes. Se o pai vem e mata a mãe, é uma das causas de extinção do poder familiar. Na próxima semana, nós vamos estar falando de adoção. Pode muito bem, sim, essa criança ser tirada deste lar. Ela não vai ficar com o pai. Ser tirada desse lar e ser levada a uma família substituta ou um abrigo para a adoção, que será o assunto da próxima semana. Então, olha que grave, essa criança, ela perdeu a mãe por um ato de feminicídio e ela acaba de perder o pai por extinção de poder familiar. É ali ficando muitas vezes com medidas protetivas de afastamento, não vai ter mais acesso a esse pai. No final das contas, a gente diz que é um filho que está morto-vivo. Ele perde a mãe e também perde o pai, pelo mesmo ato do pai. As pessoas não têm ideia, por talvez falta de conhecimento ou realmente um descontrole emocional, do que pode estar acontecendo quando acontece algo tão grave quanto é um feminicídio. Então, o assunto de hoje, poder familiar. Resumo do dia. Suspensão e extinção do poder familiar. A suspensão, ela é temporária. Ela pode vir em forma de advertência, né? Porque o objetivo dela é uma proteção imediata. Qual que ela é possível de ser revertida, né? Se cessar a causa, como eu mencionei para vocês. E também ela precisa de uma decisão judicial. Então, assim, os casos de suspensão e de extinção, eles não acontecem de modo automático. Como eles envolvem fatos, alegações, esses fatos e essas alegações precisam, sim, serem provados. E a prova é feita onde? Dentro de um processo, sobre o crivo do judiciário, sobre o crivo do promotor de justiça. Então, no caso da suspensão, vamos fazer de conta que é uma falta mais levinha do pai e da mãe? Uma falta mais leve daquele que detém o poder familiar? Um deslize? E desde que se adeque dentro do prazo determinado para o juiz, o poder familiar pode voltar. Por quê? Porque a suspensão ela é reversível. Diferente da extinção. A extinção ela é uma perda com uma destituição definitiva. Este ato ele não é revertido, ele é definitivo. Não é possível, então, aqui passar a mão na cabeça e falar tá tudo bem. Não, aqui não tá nada bem. Aqui é aquela situação mesmo de gravidade, tá? Aqui ocorre a ruptura do vínculo total de autoridade do pai ou da mãe que cometeu essa falta grave. Então, assim, pode ser em relação a só um, e o poder familiar vai estar na mão do outro depois, mas podem ser em relação aos dois também. Então, a regra geral aqui é de que não é reversível. Teria uma situação de exceção, mas quando se provasse ali numa revisão de ação de extinção, que viesse provar que houve erro, que houve algum dolo, alguma situação, para estar revertendo a questão da extinção do poder familiar. Então, aqui é uma situação realmente de maior gravidade. Da mesma forma que a suspensão precisa também de uma decisão judicial, exceto, evidentemente, nas questões de morte e maioridade. Quando há a morte, a extinção é imediata. Eu não preciso da decisão do juiz para dizer, olha, o teu poder familiar em relação ao teu filho acabou porque teu filho morreu. Não, é a extinção imediata, por obviedade, né? Se não tem mais ali porque eu estar assistindo e representando o meu filho, tendo em vista a morte dele, eu não preciso de uma decisão judicial por isto. Da mesma forma, a maioridade. A completude dos 18 anos gera a extinção
automática do poder familiar, ao ponto que não se faz necessário estar entrando em juízo para que haja a questão da destituição, da extinção do poder familiar. E chegamos ao final de mais um programa, Isto é Assunto de Família, aqui pela Rádio Paraná Oficial e também pelo Instagram, @Gisele Venzo. Temática de hoje, poder familiar. Na quarta-feira que vem, das 10 às 10h45, eu, a doutora Gisele Venzo, espero por vocês. Vamos estar tratando de adoção, que tem tudo a ver com o tema de hoje também. Me despeço, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho nós estaremos com o programa O Poder do Network, hoje trazendo uma entrevista muito especial com a nossa querida escritora, uma jovem escritora, a Isis Victória, que vem falar aí já do seu 5º lançamento de livro solo, uma mulher que é uma fonte de inspiração aí para esses jovens escritores também. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma excelente quarta-feira e que essa tua semana também continue sendo próspera e abençoada. Beijos, beijos e beijos.